Estamos no módulo 2, curso Homens de Honra. Essa aqui é a nossa aula 2, ok? Eu quero que você, juntamente comigo, possa deixar o Espírito Santo agir nessa aula, porque a gente vai falar de algo bem delicado. Samuel, o profeta e juiz. Duas funções. E dentro de um contexto histórico, após este menino ser chamado por Deus, Deus chama Samuel, ele vai crescendo, ele se torna um líder. Você viu ali a gente falando sobre ele ser chamado à noite, ele estar ouvindo a voz de Deus, estar ciente que é Deus chamando, ele se torna um líder. Ele é um líder, ele é respeitado e ele é muito poderoso em Israel. Samuel ele vai exercendo então as funções de profeta e juiz. Então ele é homem de Deus, ele é marido, ele é filho, ele vai tendo várias funções em seu dia a dia. Mas o grande objetivo dele é igual o teu e o meu. É guiar o nosso povo, guiar as pessoas ao nosso redor. E ele tinha que guiar Israel. Em um período de grande instabilidade, uma transição muito difícil, nós estamos guiando o povo para estar diante de Deus, para ter uma vida plena. Durante esse tempo, Israel esteve em constante conflito, muita guerra, muita morte. Eles enfrentavam os filisteus, eles enfrentavam desafios internos, falta de recurso, idolatria, não acreditavam em Deus, a falta de obediência a Deus. E isso vai gerando um caos. Para cada atitude como essa, um caos é criado. Samuel é lembrado não só pela sua sabedoria em momentos de liderança. Não tem só momentos dele sábio, liderando, cuidando, e orientando o povo. Ele tem um papel importante porque ele começa a chamar Israel de volta ao arrependimento. Pegou? Não é só nas glórias, é em arrependimento, é saber que estamos no caminho errado, é se voltar para Deus, é se voltar aos caminhos de Deus. Um homem honrado orienta as pessoas a voltarem para Deus. Então a vida dele é um testemunho da importância de ouvir a voz de Deus. E eu preciso liderar a minha família, liderar as pessoas ao meu redor com integridade. Eu preciso zelar pelo povo. Eu preciso cuidar de quem está do meu lado. Buscar o melhor para quem está do meu lado, está andando comigo, é orientar essas pessoas a estarem com Deus, se arrepender dos seus pecados. Então Samuel, como profeta e como juiz, numa época de escuridão, em uma época de opressão, em uma época de recursos escassos, eles só tinham Deus. Não importa a sua conta bancária, não importa quantos certificados você tem, você só precisa de Deus. Eles tinham aqui a Arca da Aliança. Eles tinham um símbolo da presença de Deus. Estava então diante deles um símbolo, mas eles estavam afastados. Eles não estavam mais sendo morada de Deus. O povo de Israel estava sob constante ameaça de morte. As pessoas ao seu redor estão em constante ameaça de morte espiritual. Deus trouxe você nesse curso para te encorajar a orar mais por eles. No cenário de Samuel, a gente tem que destacar Deus guiando este homem em um caminho que é de retorno a Deus. Que você possa olhar as pessoas ao seu redor e ajudá-las a voltarem para Deus. Ajudar essas pessoas a ter um momento, um caminho que dá o sentido na sua vida, mas esse caminho é Cristo. Então convoque o povo de Israel aí ao seu lado, igual Samuel fez. Ele convocou o povo em um local muito importante. Era um local de encontros sagrados. E ali então ele acaba desafiando o povo a abandonar os ídolos. Olha isso. Vou convocar todo mundo. Vamos pedir perdão. Vamos abandonar os ídolos. Vamos servir somente ao Senhor. Um homem de honra não recua. Ele tem coragem. Vamos nos arrepender. Vamos buscar somente a Deus. Samuel disse a toda aquela casa de Israel, a todo o povo, se é de todo o coração que voltais para o Senhor, então retirai do seu meio deuses. Você quer voltar totalmente para Deus? Retire os deuses estrangeiros. Retira do meio de vocês os ídolos. Retira do meio de vocês a idolatria. Retira tudo que não vem do Senhor. Porque parece que o seu coração está dividido. Olha a orientação. Olha o nível de conversa. E ele fala que se nós voltarmos para Deus, no caso Samuel falando para Israel, eles seriam libertos das mãos dos inimigos. No caso aqui, filisteus, para nós, Satanás e seus demônios.
Conversa com a sua família. Conversa você agora, quando você sair dessa aula. Se volte para Deus, para você sair das mãos do inimigo. Chega de ficar sendo escravo de pecado. O povo, então, atendeu o pedido de Samuel. Eles se reuniram em Mispá, que era essa região importante, sagrada, de encontros, né? Eles jejuaram. Eles confessaram os seus pecados diante de Deus. Só tem vitória nesse povo, só tem vitória com esse homem de honra, porque eles jejuaram e buscaram a Deus. Então a liderança de Samuel é importante no momento de renovação de votos espirituais. Entendeu? Você precisa ser essa pessoa que através da sua vida você consiga levar outras a se renovarem espiritualmente, se voltando para Deus. Então ele orou de uma forma tão intensa, tão fervorosa por Israel. Ele intercedeu para que Deus tivesse misericórdia e pudesse libertar aquele povo do mal. E eles foram libertos. Deus ouviu e Deus ouve e sempre ouvirá homens de honra. Nós temos uma missão: cuidar das pessoas ao seu redor. O homem não é individualista, você não é um lobo solitário. Você tem que interceder. E Deus vem então com uma intervenção divina. Enquanto o povo estava lá reunido, estava orando, jejuando, o inimigo, os filisteus, aproveitou aquela oportunidade para atacar eles. Lembre-se que o diabo anda ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para poder tragar. Samuel, no alto, né, da sua fé, da sua crença em Deus, ele oferece um sacrifício ao Senhor, ele clamou ao Senhor, eles estão sendo atacados, o exército inimigo percebeu neles uma possível vulnerabilidade e Deus respondeu com trovões poderosos. Pensa que Deus mandou trovões, chegou a confundir o exército inimigo. E acabou permitindo que os israelitas então pudessem contragolpear e derrotar o exército inimigo, derrotou os filisteus. Então é um evento que traz para nós uma vitória militar. Legal, né? Para quem gosta aí de guerras e batalhas. Eis aqui um Deus mandando trovões, confundindo o exército inimigo, e o exército mais fraco vai e ganha. Vitória militar. Só que eu tenho aqui uma vitória da fé. Eu tenho aqui uma vitória do povo de Deus. Eu tenho aqui Deus ouvindo e cuidando desse homem de honra que era o seu servo Samuel. É isso que Deus faz. Deus nos cuida, Deus está conosco, Deus nos ouve. Samuel acaba, então, traduzindo, né, neste lugar, e ele usa essa tradução da palavra de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus. Ele traduz e diz Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Todo o evento que ocorreu, ele traduz, ele resume em Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, Samuel 7,12. E lá tem uma pedra. E essa pedra serviu como um memorial de fidelidade de Deus e de toda a importância de intercessão e liderança diante de Deus. Olha só, você tem que ter um marco aí na sua vida. Talvez você ainda não se batizou. O batismo é um marco. Se você já se batizou, o batismo é um marco. Você tem, então, essa pedra fundamental, um marco na sua vida. Até aqui o Senhor me ajudou. Eu sou um líder, eu sou um homem de Deus, eu sou filho de Deus. Eu vou ajudar as pessoas ao meu redor a vencer. Então, nós temos integridade de um homem de Deus, Deus fazendo justiça, nós temos uma liderança de um homem de honra, porque a vida de Samuel, como profeta e juiz, nos ensina essa importância de ser líder. Líder íntegro, líder sem pecado, líder que luta contra o pecado, não é um pecador. Um líder justo. Ele serviu como juiz em Israel, então, no momento de guerra, de batalha, e ele acaba viajando entre Betel, entre Gilgal, ele vai viajando entre Mispá, sempre dando exemplo. Todas as suas viagens de trabalho, ele é exemplar. Ele vai julgando o povo, ele vai trazendo a palavra de Deus ao povo. Você está trabalhando. Todos os dias que você sai para trabalhar, você precisa ser um excelente cristão. Você precisa deixar claro que quem governa a sua vida é Deus. Você é exemplar, você é uma bênção, você é um homem de Deus. Então eu convido você a pensar sobre como nós conseguimos aplicar isso no nosso dia a dia. Primeiro, então, para a gente colocar em prática, o primeiro passo seria uma liderança com integridade. Samuel ele vai liderando com honestidade, ele tem um compromisso com Deus, e ele é honesto, ele mantém esse compromisso com Deus e ele é fiel, porque homens de honra são fiéis aos mandamentos de Deus. A gente não brinca.
A gente não brinca de ser cristão, não brinca de ser filho de Deus. Nós temos que sempre buscar ser líderes íntegros. Temos que buscar a liderança honesta diante da nossa família. Nossos filhos, nossas esposas, nossos pais precisam se orgulhar de nós. E quando eu olho para o trabalho, quando eu olho para a minha comunidade, a minha igreja, isso significa que nessa esfera eu preciso tomar sempre decisões justas. Decisões transparentes. Eu preciso pensar nas minhas ações e eu preciso manter os meus princípios. Samuel não se corrompe diante das dificuldades. O exército está vindo para matar eles, ele fica firme, ele confia em Deus. Então, lá aí no seu local de trabalho, aí na sua rotina, eu quero que você seja um exemplo. Quando as pessoas pensarem em ética, pensarem em responsabilidade, pensarem em comportamento, que elas pensem em você. Você é um homem de honra. Você traduz isso. Então, eu quero que você não ceda a corrupções. Não ceda a práticas desonestas. Não seja um homem desonrado. Mesmo que isso signifique você enfrentar dificuldades, significa você se expor, você passar pelo ridículo. Não desaponte os valores cristãos. Não desaponte a Deus. Você tem um chamado e nós estamos sendo aqui convocados a um chamado de arrependimento. Samuel convocou todo Israel a pedir perdão pelos seus pecados, a buscar uma pureza espiritual. Chega de mentiras, chega de adultério, chega de prostituição, chega de pornografia. Nós precisamos ser vozes que chamam para uma correção divina. Uma voz que clama por santidade, por abandono do pecado dentro de nossas comunidades, dentro das igrejas e das nossas famílias. Eu preciso incentivar os outros a deixarem então essas práticas de pecado. E o homem é cada vez mais corrupto no mundo de hoje, cada vez mais desorientado em relação à palavra de Deus, precisam de exemplos. E você é um homem de honra exemplar. Você vai ajudar então essas pessoas a buscarem Deus, mesmo diante de guerras e diante do inimigo vindo para nos destruir. Então aí na sua igreja, aí no seu grupo, na sua célula, eu quero que você organize momentos de oração, um momento de reflexão sobre a importância do arrependimento. Saia dessa aula buscando estar diante de Deus puro, sem pecado, arrependido, que você confesse, o Espírito Santo possa te perdoar, possa te limpar, trocar as suas vestes, você possa ser um homem honrado que pode abordar qualquer assunto, porque você abandonou o pecado. Então seja um exemplo vivo da transformação de Deus aí no mundo que você vive, aí no teu círculo de amizades. Por último, eu quero que você coloque em prática a intercessão pelo povo. No meio de uma guerra, eles iam ser mortos. O inimigo chegou de última hora para matar eles. E eles foram jejuar. Então não só uma oração, igual a gente viu na aula 1, mas agora entra o jejum. O jejum é uma ferramenta poderosa. Deus vai mudar todo o teu círculo, vai influenciar situações, vai aparecer oportunidades porque você se dedicou a uma vida de jejum. Pastor, eu tenho que jejuar todos os dias? Não! Jejue uma vez por semana, comece uma vez a cada 15 dias. Eu quero que no fundo, Samuel nos inspire a que eu e você possamos dedicar um tempo regular para fazer um jejum. Um jejum específico pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos. Um jejum por todos aqueles que estão ao meu redor. Porque são eles que fazem o meu mundo. Você vive aí o seu mundo, eu vivo o meu. Cada um de nós temos o nosso próprio mundo e a gente vai vivendo. E o jejum vai ajudar a mudar a atmosfera, vai ajudar a influenciar tudo que tem ao nosso redor. Isso é uma intervenção divina. Deus vem com misericórdia, Deus vem com graça, porque um homem de Deus, honrado de valor, no meio do caos, no meio da guerra, resolveu jejuar. Então a vida de Samuel como profeta e como juiz, que foi o tema principal aqui dessa nossa aula, se tivesse que dar um nome para ela, o profeta e juiz, as atividades da vida, ele é para nós esse exemplo de integridade. E ele nos faz um convite. Qual o convite? Convite ao arrependimento. Pensar então nas minhas práticas pecaminosas que me afastam de Deus, me arrepender e voltar a estar com Deus. Então, nossa história hoje, em 2024, o ano que eu estou gravando aqui essas aulas,
é para nós uma história de desafio. Você precisa ser um líder justo. Você precisa ser um líder dedicado a ouvir a voz de Deus, um líder que se preocupa com as pessoas ao seu redor e um líder que jejua. Você vai ter uma vida transformada, mudada. A tua atmosfera, ela vai ser outra. Eu tenho certeza disso. Mas você precisa seguir essas orientações, principalmente botando o jejum em prática. Então que a gente consiga seguir o exemplo de Samuel, que a gente consiga viver em retidão, que a gente consiga ter uma vida de jejum e oração, e que eu busque não só os meus favores, os meus pedidos, mas eu possa fazer a vontade de Deus e eu possa ajudar outras vidas. Então um profeta e um juiz, várias atividades, você aí tem todo um trabalho no teu dia a dia, toda uma busca pelo sustento familiar. Você é um estudante, você precisa estudar. Você está aqui na nossa escola Freedom fazendo essa aula EAD e o meu desejo que você aprenda com Samuel é que todas as esferas que você estiver, aonde você estiver, sendo filho, sendo jogador, né? Sendo um lutador aí de jiu-jitsu, seja um vendedor, seja um gerente, tudo o que você fizer, você lembre-se de Deus, você ajude pessoas e você bote em prática o trabalho com excelência.